Essa primeira canção que nós vamos cantar aqui na parte da tarde, ela diz: é tão profundo, é tão intenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Ele quem? É o amor de nosso Deus. Vamos cantar essa canção. O teu grande amor, de longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu e nos derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos Amém. Essa próxima canção, ela diz... Já cantamos uma música muito parecida com ela hoje de manhã. Mas eu acho que a mensagem principal desse momento que nós estamos tendo aqui hoje, começou hoje, que vai terminar amanhã, é uma oração. É uma oração. E a mensagem dela é bastante profunda. Eu gostaria que quem conhece já canta, mas quem não conhecer, preste bastante atenção nessa letra. Ela resume a vontade do nosso coração como cristão, de colocar-se inteiramente à disposição de Deus para servi-lo, para obedecê-lo, para viver a vontade dEle e refletir a verdade dEle.
honrá-lo com a nossa vida e em tudo, em qualquer situação, adorá-lo. Amém? Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a minha outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Vamos fazer essa oração de novo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo
Som. Boa tarde, paz do Senhor. Pode se assentar. Todo mundo bem alimentado. Pronto para mais uma tarde de ensinamento. Ô Bárbara, você contou, o pastor pediu para você contar como você entrou no Ministério Infantil, certo? O pastor não pediu para eu contar, mas eu vou contar como eu entrei. Eu não lembro o ano, mas a líder do Ministério Infantil na época me chamou para fazer uma peça de teatro. E eu estava no 3º ano do seminário. Eu falei, bom, deve ser Jesus ensinando no templo. Deve ser Jesus ministrando a ceia, alguma coisa assim. Fábio, a gente vai precisar de um jumento. Aí eu lembrei, sabe aquele programa que tinha, que falava, Severino, a gente está precisando de uma escada. Aí foi assim que eu entrei no Ministério Infantil. Tinham 3 jumentos, eu fui o melhor deles. Ganhei Oscar. E aí ela falou assim, olha, as crianças amaram você. Gostaram, será que você não pode começar a ministrar? E aí eu fui começar a ministrar. E aí, até agora eu estou no NGI. Isso já fazem uns 7 anos, por aí. Obrigado. Então, não vi sarça ardente, não vi Deus falando uma rajada, não vi vento, não vi nada. Foi através de uma peça de teatro. Ok? Irmãos, vamos continuar com a Bárbara. Pode subir, Bárbara. Como diria Clóvis, sem mais delongas. Vamos orar então, mesmo assentado. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua serva, que ela continue dando o ensinamento que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Se Deus usou o jumento no Balaão, né? Não, imagina. Deus te abençoe. Comigo foi pior, eu fui a jumenta, não queria ouvir Jesus, não queria ouvir, vai Bárbara, eu estava, mas ainda há esperança, hein, gente? Gente, agora eu vou falar com vocês sobre célula. Quem aqui trabalha com célula Kids? Oh, glória a Deus. Quem está na igreja e não trabalha com célula Kids? Ô Senhor, liberta esse povo. Salva, Deus, agora, em nome de Jesus. Então, vocês, para quem já trabalha, vocês podem pegar alguma coisa diferente, né? E para quem não trabalha com célula Kids, vou apresentar como é lá na nossa igreja, tá bom? E qual a importância, por quê? Por isso que eu botei essa pergunta, por que liderar a célula Kids? Existem igrejas que têm célula, né? Uma igreja evangélica e tem algumas células. Você pode ser membro, escolhe participar de uma célula ou não e está tudo bem. Lá na nossa igreja, na Batista Atitude, é uma igreja em célula, que a gente fala que são 2 asas. O culto e a célula, que tem que andar juntos. Né? E assim, isso faz muita diferença na vida do cristão. Né? E na vida das nossas crianças principalmente. Porque, imagina, igreja em célula, ela cresce muito. Por quê? A célula chega em lugares que às vezes a pessoa não iria na igreja, mas iria numa célula. E lá ela se converte e passa a entrar na igreja. Então, assim, cresce muito. Isso foi algo que aconteceu lá na nossa igreja. Começamos, a Aline citou isso, o pastor Josué começou num colégio público, que era cedido, com 20 pessoas. E hoje somos, quanto, Aline? Só na sede? Na sede, 15 mil membros, só na sede. São 3 cultos. Lá o templo, cabem 4 mil pessoas sentadas. Então, gente, cresceu muito rápido, deu um boom na igreja, por conta das células. E não tem como o nosso pastor pastorear isso tudo de gente. Ele não consegue pastorear nem 100. Sim, consegue, mas ainda não tão próximo.
Então, precisa dos outros pastores que tem e de supervisores, mas o pastoreio acontece nas células, com o líder. E da mesma forma acontece com as crianças. Para vocês terem noção, no nosso Domingo Kids, aí o número de crianças que vem por culto, por domingo, são em torno de 600 a 700, não é, Aline? Agora está 700 a 800 crianças por domingo que a gente recebe. Tá? Também, numa igreja grande, não podia vir 15 crianças, né, gente? É proporcional ao tamanho. E não tem como a pastora Wilson, pastora Aline, eu, Bárbara, pastorear 700, 800 crianças. Também não conseguimos. Tem criança ali que a gente vê, figurinha carimbada e tal, a gente já conhece, enfim. Mas tem criança assim que passageira, que vem, é o único domingo que vai, enfim. E nas células é o local onde elas são pastoreadas. A célula, por ser menor, é um grupo menor. A líder de célula é aquela que está mais próxima. Ela vai conhecer a vida daquela criança, né? Vai conhecer a família daquela criança. Ela vai conhecer, entender como aquela criança funciona. Ela é mais agitada, ela é mais calminha. Como ela é. E ela vai conseguir pastorear aquela criança porque ela está mais próxima, é um grupo menor. Então, assim, a célula, uma das vantagens dela, uma das importâncias dela é o pastoreio. Então, e para a gente tem, eu já falei isso para vocês, nós temos uma missão. Esqueci que eu tenho controle. Nós temos uma missão que eu já falei para vocês, e essa missão, gente, a gente sempre fala nos treinamentos. A gente tem treinamentos todo mês. A gente tem treinamento na nossa igreja. Como é que é esse treinamento? Treinamento para novos servos. A pessoa, quero participar do Ministério Infantil. Beleza, glória a Deus pela sua vida. Primeiro que não chega, pessoa assim, estou aqui, quero participar do ministério. Tá bom, você tem que célula? Estou na célula do Joãozinho. Tá, você me passa o telefone do Joãozinho? Qual é a rede? E aí nisso a gente já procura saber, tá na rede mesmo, é o líder Joãozinho. Joãozinho, o fulaninho está na sua célula, como é que ele é? Tá, não, ele é uma benção e tal, está querendo servir. Tá, porque ele está querendo servir aqui. Então a gente não conhece a pessoa, mas a gente tem um caminho através da célula, né, do líder de célula. Porque senão, numa igreja grande, vai entrar uma candombledista. Eu nem sei se é assim que se fala, que eu inventei o nome, não sei como é que é. Pessoa que é do candomblé, evangélico é evangélico. Que é do evangelho, evangélico. Ninguém está fazendo uma cara estranha, hein? Está fazendo assim. Eu nem estou entendendo o que eu estou falando. Pessoa do candomblé, aquela do vídeo, vai entrar facilmente numa igreja grande. Se você não tiver como fazer uma peneira, descobrir de onde é aquela pessoa, aquele servo, enfim. E é da célula que a gente descobre. Estou falando de célula de adultos. Então, e a gente descobre muita coisa. A pessoa acabou de aceitar Jesus, está naquela, eu quero tudo de Deus e tal. Tem um ministério infantil, quer entrar, mas a pessoa nem batizada foi. Não pode. Né? Ela ainda precisa amadurecer, precisa absorver mais para estar servindo. Então, assim, através das células que a gente consegue. E a gente tem essa missão, né? Que é a missão de alcançar crianças, transformando-as em discípulos, que tenham uma atitude diferente. Essa é a nossa missão no ministério. E a gente tem uma visão. Qual é a visão do Ministério Infantil? Ser um ministério relevante para as crianças, suas famílias e comunidade através das células. Discipulado e serviço com amor e excelência, consolidado na palavra e no poder do Espírito Santo. A gente quer ser relevante. E através da célula, a gente consegue isso. Da célula Kids. Qual a importância de ter uma célula Kids? Primeiro, a célula, ela chega até crianças que nunca iriam a uma igreja. Gente, quantas células? Por quê? A gente vê muito isso lá. Num condomínio, aí uma líder abre uma célula Kids. E aí, algumas crianças, e convida algumas crianças. Gente, as crianças vão, às vezes nem avisam o pai, porque estão lá no pátio, tá tendo um negócio ali na casa do tio, e vão.
E assim, não iriam para uma igreja, os pais não levariam, mas na célula eles estão sendo abençoados, eles estão recebendo a palavra. E ali eles estão se convertendo. A célula, ela chega de uma forma que às vezes a igreja, né, digo, o templo, ele não consegue. Porque a pessoa rejeita ir à igreja. Mas uma célula não tem problema. Então a célula, ela tem esse potencial de chegar em lugares onde a pessoa nunca iria a uma igreja, mas ela aceita ir a uma célula. E assim também com as crianças. Que às vezes os pais não são evangélicos, não teriam o menor interesse de levar o seu filho numa escola dominical ou num culto infantil. Menor interesse. Mas na célula eles deixam. Estão falando coisas legais para obedecer pai e mãe, então tá ok. Não estão falando nada demais, então eu deixo. Então ali eles deixam. Na célula, geralmente as crianças não dependem dos pais. É muito comum, né? Porque como a célula ela atinge as pessoas que estão próximas, é da redondeza, então é no condomínio, vem a galera do condomínio. E criança chama criança. Gente, criança chama criança. E é uma delícia. Eu tenho célula kids na minha casa e célula de adultos. E, gente, marcado 8 horas da noite toda terça-feira. Quem chega às 7h50? As crianças. Às vezes até antes, né? Mas eu já pedi para elas, gente, chega quase perto de 8, não tem problema, porque a gente já está arrumando e tal. Elas já sabem. Tia, hoje é célula? Tem aquelas pequenininhas que não têm noção de tempo. Então, todo dia me pergunta se é dia de célula. E aí eles ficam assim, não, é depois de amanhã, é na semana que vem, que já passou dessa semana. Então, assim, eles são, hoje que é célula, já estão preparadinhos, já até tomaram banho, vêm, se arrumam, que eles querem participar da célula. E eu fico assim, abismada, gente, porque assim, eu sou linda, muito legal, muito divertida, mas não sou eu que estou atraindo eles. Não, até porque na célula, eles estão deixando de jogar videogame, de ver YouTube, de brincar lá no play do condomínio, para estar dentro de um quarto, não fazendo o que quer, mas existe ordem, momento, cada momento, para ouvir eu falando, com essa voz lenta que eu tenho. Então, assim, o que está atraindo eles na célula? É o Espírito Santo. É a necessidade de se preencher da palavra de Deus. É isso que atrai. É a palavra. Porque eles têm sede. Eles têm sede. Assim como a gente. Eles também têm sede da palavra. E eles vêm, gente. Vêm aos montes. Outra coisa importante, qual a importância, né? É que você pode pastorear as crianças de perto. Num culto tem muito mais crianças. É difícil você saber do dia a dia. Às vezes você não percebe que aquela criança está um pouco mais quieta do que o normal. Às vezes você não consegue, porque é muita criança para dar conta dentro no domingo. Mas na célula não. Você está vendo toda semana. Você está com ela, é um grupo menor. E aí você percebe, por que a Joaninha está mais quietinha hoje? Se ela é a mais agitada de todos. Tem alguma coisa estranha. E aí depois você chega, depois no momento do lanche, enfim. Você, o que foi? Está tudo bem? Como é que você está? E você tentar acolher e descobrir o que está acontecendo. Que ela está diferente. Ou é uma criança que é super tranquila e naquele dia ela está super agressiva. O que aconteceu? Então, assim, é um local que você consegue estar mais perto das crianças. Que você consegue falar e conhece a família. Você acaba conhecendo a família, conhecendo o ambiente delas e pastoreando elas. A gente tem, Célula Kids, temos valores. E eu vou só dar uma passada quais são esses valores. Primeiro, depender de Deus. O que significa isso? Não depende de nós. Depende de nós, sim, a gente fazer a nossa parte. Mas a gente precisa ficar na dependência do Senhor. O que é isso? Oração. Oração. Leitura da palavra. Intercessão. Interceder por aquelas vidas. Interceder por aquela célula. Não é só você tirar o dia, hoje é dia de célula, vai, preparou. Ok, não, ora antes. Pede a Deus para te usar naquele momento da célula, porque aquelas crianças precisam. É depender de Deus. Receber as crianças como recebemos a Cristo. Como é que receberíamos a Cristo se viesse na sua casa? Oi, Jesus, beleza? Tudo bem?
Seja bem-vindo, pode sentar, fica à vontade aí. Não? Caramba, Jesus, você está aqui, que maneiro! Gente, Jesus está na minha casa. Ai, olha, peraí, eu reservei aqui, ó. Esse lugar tá bom para você? Você recebe com empolgação, você recebe com alegria. Recebe aquela criança como se você recebesse a Cristo, com amor, para ela se sentir amada, se sentir querida. Apacentar as crianças. Você precisa apacentar, cuidar. Não é só tipo assim, hoje o roteiro é esse. Tá, a história é essa, conta a história, a aplicação é essa, beleza. Aprenderam, gente? Então tá, beijo, próxima semana a gente se vê. Não é só isso. É você saber, querer ouvir deles, você se interessar por eles, se interessar pelas dificuldades deles, porque eles têm dificuldades. Passam por situações que para eles é um problema. Meu amigo estourou minha bola. E eu fiquei muito chateado. Para você assim, isso é uma bola? Não, mas para ele é algo muito importante. E é importante para ele você valorizar. E você pastorear ele, orientar qual é a atitude, né? Ministrar com unção. Você não está ali só contando uma história. Você não está ali só para dizer para ele aprender quais são as histórias da Bíblia. Não. Você está ali ministrando na vida daquela criança. O que aquela história que você está ensinando tem a ver com a vida dela? E aí você precisa pensar, pedir a Deus, Senhor, me dá estratégia, como é que eu vou falar? Que exemplos eu vou dar para ela entender melhor isso? Entender melhor esse princípio? Ministrar com unção. Focalizar na criança. Gente, ela é o centro. Qual é a importância daquele tema? O que eu vou dizer? Quais exemplos que eu vou dar, como eu já disse? O que ela está precisando? Focalizar na criança. Aproveitar o tempo. A gente lá tem algo que é tanto no do meu Kids quanto na célula, uma certa dificuldade. Dificuldade não, a gente evita ao máximo de usar papel e lápis de cor. Dá um papelzinho para pintar. O tema hoje foi Jonas, a baleia, e você vai imprimir um desenho de uma baleia com Jonas. E vamos pintar. A gente não acha tem muita criança que nem curte isso, né, gente? Vocês já viram? Tem criança que deu um risco, pronto, pintei. Toma, não era isso que você queria? E tem criança que não curte pintar. E assim, a gente precisa aproveitar o tempo. Como é que é aproveitar o tempo? Né? Você tem ali 1 hora de célula. E aí você ministra, você fala sobre, conta a história, você aplica. E aí no final a gente ainda faz uma brincadeira. Aproveita aquele tempo com ela. Uma brincadeira que tem a ver com aquilo que ela aprendeu. Para ela internalizar melhor. E, gente, como isso é muito melhor do que dar um papel para a criança pintar? Muito melhor. Porque ela vai internalizar o princípio. Se o princípio é você ter comunhão, é você ajudar o próximo, tá lá os dois assim, botando cadastro no tênis, um com cada braço. E eles estão aprendendo isso. Aprendendo isso através da brincadeira. Porque eles ouviram isso, ouviram na história, ouviram na aplicação e estão trabalhando isso na brincadeira. E eles pedem, às vezes, a brincadeira, você repete a brincadeira umas 10 vezes, porque eles querem de novo. De novo. E eles gostam. Isso é muito legal. Mas a gente precisa aproveitar o tempo. Se você ainda tem 10 minutos, aproveite esse tempo. Já fez a brincadeira, já fez todo o roteiro. E ainda tem tempo? Conversa com eles. Como é que você está? Faz uma conversa mais que envolva o tema também, mas aproveita aquele tempo que você está com eles. Gente, temos que valorizar, porque como eu falei para vocês, isso é algo que Deus está nos dando. Aquelas crianças que estão indo na sua célula, ou que irão na célula de vocês, porque eu sei que vocês vão abrir célula aqui, em nome de Jesus. Amém? Não, foi fraco. Em nome de Jesus, amém? Amém. E essas crianças que vão na célula de vocês vão aproveitar o tempo. Vocês não vão dar algo só para rabiscar, vocês vão ficar interessados. E as crianças que vão ali, é o Senhor que está mandando. Elas podem achar que estão indo porque querem, ou porque alguém convidou. Mas Deus está mandando aquelas crianças ali na sua célula. E está confiando a você, essas crianças. E você vai fazer o quê? Desperdiçar o tempo? Não, aproveita cada minuto.
Porque às vezes é o último tempo delas. Quantas crianças... Gente, para morrer basta estar vivo, tá? Não quer dizer que só vai morrer quando crescer, ficar bem velhinho. Não. Quantas crianças morrem de um acidente e a gente não sabe? Então, assim, às vezes aquela é a última oportunidade que a criança está tendo de ouvir de Jesus, de entender. Ensinar de maneira contextualizada e criativa, né? Você precisa se preocupar, é como eu falei, você não pode simplesmente só jogar, a história é essa, você precisa se preparar para aquilo, você preparar o material, né? Às vezes na célula não precisa preparar tanto material, mas se preocupar em ter alguma figura, algo que seja para eles conseguirem enxergar, dependendo da idade, eles enxergar, que eu digo assim, para eles entenderem melhor, precisa de recurso, né? Para eles entenderem melhor a história, contextualizar, né? Entender o que tem aquilo a ver com a vida deles, de forma criativa, para eles absorverem melhor a palavra. E garantir a segurança. A célula Kids você não pode botar em qualquer lugar. Bota numa varanda sem tela. Aí chega um ali para pular. Não, a gente tem que ter... a célula Kids acontece na cozinha. Tem que ter cuidado. Será que está tudo trancado? Tem faca perto, fogão? Tem que ter cuidado. Onde está acontecendo a célula Kids? Cuidado com a segurança daquela criança. Esses são os valores que nós temos. Ideais da célula Kids. Quais são os ideais da célula Kids? Evangelismo e integração. Como qualquer célula. Célula de adulto, de jovem. Evangelizar, né? Integrar aquelas crianças. Pastoreio e discipulado. Só que ele acontece diferente, tá? No caso, o discipulado. O discipulado lá, a gente entende, é uma conversa 1 a 1, é algo assim mais marcado com os adultos. Com as crianças, não. Com as crianças, se os pais são evangélicos, o discipulado são dos pais. Os discipuladores têm que ser os pais. Agora, se é uma criança que está indo na sua célula, os pais não são evangélicos, aí você vai dar uma atenção especial para aquela criança, em alguns momentos. De saber melhor como é que está o dia a dia dela, como é que está ela na escola, de conversar algumas coisas mais profundas do que com as outras que os pais já têm discipulador, né? Que são os próprios pais. Outro ideal na célula Kids é a comunhão. A comunhão ela é muito importante. Muitas das vezes as crianças vão no domingo, né? E é algo que são muitas crianças lá, por exemplo, são muitas crianças, mas ali num grupo menor, né? Existe a comunhão e elas estão se vendo toda semana, né? E então assim, a gente precisa promover essa comunhão. Até uma comunhão também, quando a célula é em paralelo, com os adultos, né? Porque ela acontece ao mesmo tempo. Enquanto está tendo a célula de adultos em um cômodo, por exemplo, na sala, em algum quarto está acontecendo a célula das crianças. Outro ideal é treinamento de líderes. Não dá para colocar assim, vamos lá, você lidera. Ele precisa ser treinado, o líder. Ele precisa ser treinado como ele vai abordar aquela criança, como ele segue o roteiro, qual é a importância do que ele está fazendo. Os líderes precisam ser treinados. Isso até é ampliado até para domingo também, né? Os líderes que trabalham no Ministério Infantil aos domingos também precisam ser treinados com uma certa frequência. Ninguém nasce sabendo, gente. E aí tem aquelas pessoas que nunca trabalharam com criança, né? Mas querem servir. Mas assim, eu não me sinto capaz, eu nunca trabalhei com criança. E eu quero servir, mas eu não sei como. Ele precisa ser treinado. Existem detalhes no recurso que parece óbvio para quem já trabalha há muito tempo com criança, mas para essas pessoas que estão começando agora não é. E você treinando, você vai estar capacitando aquela pessoa até para ser um grande líder ali infantil, que ele nem sabia. Mas pela disponibilidade dele, você acaba treinando aquela pessoa e vai ser uma bênção. E o ideal da célula Kids é o crescimento e multiplicação. Multiplicação é muito importante, porque quando multiplica, você tem
a oportunidade de atingir mais pessoas, de atingir mais crianças. Porque aquela célula está numa determinada casa. Quando você multiplica, continua aquela ali e vai uma outra líder para outro local que pode atingir mais um grupo de crianças. A multiplicação, ela é fundamental. É o crescimento. Qual é o nosso público-alvo? Crianças de 3 a 12 anos. Eu estou falando como é que a gente funciona lá na Batista Atitude. Crianças menores, né, menor de 3 anos de idade, ou com alguma necessidade específica, elas devem estar acompanhadas por um responsável. Pode ser o próprio pai, né, pai ou mãe, ou algum membro da célula que se disponibiliza para acompanhar aquela criança. Então uma criancinha de 1 ano pode participar? Pode, mas alguém tem que estar acompanhando ela. Porque imagina, gente, vamos pensar, tá a líder ministrando. Aquela criança de 1, 2 anos, ela não vai conseguir ficar sentadinha prestando atenção como as outras. De certa forma, consegue. Então, ela vai mexer em coisas, ela pode se machucar. Na hora da brincadeira, alguém pode derrubar ela sem querer, porque os outros são maiores. Então, assim, é muito importante essa questão de segurança, né? E também que a líder não vai dar conta de dar atenção para aquele muito menor e para todo o restante da célula. Então, alguém precisa acompanhar aquela criança, aquela que precisa desse auxílio. Seja ela menor ou seja ela com alguma necessidade específica. Só que, muitas das vezes, os líderes ficam preocupados, né? Poxa, mas essa mãe precisa estar ali na célula dos adultos porque ela é nova convertida e ela precisa ouvir mais da palavra. E aí eu fico assim, mas na célula Kids é palavra também. Não tem outra Bíblia, não. É a mesma Bíblia. E eles ficam preocupados achando que se ficar ali na célula Kids, não vai ouvir o que precisa. Gente, a célula Kids vai estar ministrando a palavra de Deus. A única diferença é que vai estar usando um vocabulário diferente. É um vocabulário mais simples. E quantas vezes eu fico pensando, gente, às vezes o Espírito Santo está querendo que aquela pessoa, aquele adulto, ouça o que está sendo dito na célula Kids e não o que está sendo dito nas células adultos. E aí a pessoa preocupada fica assim, não pode. É palavra de Deus também. Principalmente quando é novo convertido, porque ele é um bebê espiritual. E muitas coisas, às vezes, que os adultos estão lá falando e discutindo teologia, ele está boiando. E quem sabe ali na célula Kids ele não ia estar se alimentando muito mais. Absorvendo muito mais. Então, assim, se acontecer algo de parecido, não se preocupa. Não se preocupa, porque ele vai estar sendo ministrado do mesmo jeito. Aquele adulto que por acaso precisar estar na célula Kids, ele vai estar sendo ministrado do mesmo jeito. E quem sabe até muito mais, porque ele precisava ouvir aquela palavra que estava sendo dita ali. Não quer passar? Não. Que bom que não quer passar, porque eu lembrei de uma coisa. Eu falei para vocês que no domingo Kids, né, a gente tem idades tanto de 1, a gente tem sala de 1 ano até 12 anos, que é o sub-13, 11 e 12. E a gente faz roteiro para cada faixa etária. Tem um roteiro específico para o Babies, que é 1 e 2 anos. Tem um roteiro específico para o Little, que são 3 e 4 anos. Um roteiro específico para o Kids, que é de 5 a 8. Um roteiro específico para os 9 e 10, que são os pré-teens. E um roteiro específico para o sub-13. Todos esses roteiros, a gente usa o mesmo princípio, objetivo e versículo. Só o roteiro que ele é adaptado para a faixa etária, né? Até porque os menores de 5 anos, eles não ficam no culto Kids, eles só ficam nas salas, tá? Então, é um roteiro adaptado para eles. Então, são vários roteiros com o mesmo tema. Porém, o roteiro de célula Kids é apenas um. É um só. Então, é um roteiro dessa faixa de 3 a 12 anos. Mas qual é a diferença? A diferença é a forma como aquele líder vai falar.
Então, se ele está falando para crianças de 5 a 8, ele vai falar de um jeito. Se ele está falando para a galera de 10, 11, 12 anos, ele vai falar de outro jeito. Ele vai falar, crianças, não. Ele vai falar assim, galera, presta atenção aqui. Olha, quando... Então, ele vai usar recursos diferentes, né, de fala, mas o roteiro é exatamente o mesmo. Quem lidera? No nosso caso, a gente estipulou uma regra muito tempo atrás. Só quem lidera célula kids, na célula, são mulheres ou casais e tem que ser membro da igreja. Gente, eu enfatizo isso porque tem ainda uma galera que às vezes insiste, novo convertido, ou veio de outra igreja, era membro da outra igreja, mas ainda não oficializou, mas ama criança, posso já botar para liderar a célula? Não, não pode, a pessoa precisa ser membro. Deixa a pessoa, depois que a pessoa for membro, ela vai poder ministrar para as crianças. Assim como seria para os adultos. Para os adultos não tem todo esse pré-requisito, para as crianças mais ainda. A gente não pode deixar vir qualquer coisa, tem que ter cuidado. E mulheres ou casais, né? Lá a gente restringe, até para preservar mesmo o líder homem, né? Para não acontecer nenhuma situação que às vezes pode ser mal interpretada, ou às vezes para preservar mesmo a criança, porque às vezes algum abusador se infiltra como quem quer ajudar, gosta muito de criança, e é uma forma de chegar até elas, e ficar sozinho com elas. Enfim, então a gente restringe apenas para mulheres ou casais. O homem pode ministrar sim, mas se ele estiver como casal, né? Ele mais uma mulher junta. Sozinho não. Gente, mas isso... Eu trabalho lá na igreja, eu trabalho também com família guardiã. Família guardiã, a gente trabalha com crianças que sofreram abuso sexual. Na verdade, é uma prevenção ao abuso sexual, né? Porque não adianta nada depois ficar enxugando gelo, tentando apagar incêndio. A gente tenta fazer a prevenção. E a gente ouve muitos casos, acaba ouvindo casos, e assim, são muitos casos de mulher abusando, babá, então, pessoas assim muito próximas, abusando das crianças. Um local que a gente ouve bastante, né, que onde eles são muito curados, essas crianças são muito curadas, são no encontro com Deus. Né, que muita gente conhece como encontro com Deus e a gente chama de vida vitoriosa. Lá a gente ouve muito, crianças assim, falando... contando, né? Elas não falam assim, eu fui abusado. Elas, na verdade, nem entendem muitas vezes que estão sendo abusadas. A pessoa vem falando que é uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira, um segredinho só entre a gente. E só que ela vê que vai se sentindo suja e acaba ela mesma achando que ela que está fazendo, a culpa é dela. Isso aconteceu por culpa dela. Enfim, uma série de coisas. E muitos desses testemunhos a gente ouve que é mulher abusando. Então... Mas a gente mesmo assim tenta restringir, até porque tem outro detalhe. Uma pessoa de fora aceita muito mais uma mulher do que se fosse um homem só com as crianças. Por exemplo, nas escolas, você não vê um professor pré-escolar. No máximo um professor de música que está junto lá com as professoras auxiliares. Mas você não vê um professor, dificilmente tem o professor que cuida das crianças menores, né? Então, assim, de creche, enfim, dificilmente. Então, é mais acessível se a líder for mulher. É mais nesse sentido. Não é preconceito com os homens, tá? Mas é mais uma questão de cuidado. Até para os próprios líderes. Por que não fazer rodízio na liderança? Acontece muito, tipo assim, a gente botou uma célula kids. Que bom. Mas assim, para ficar mais tranquilo, aí cada uma dá uma célula um dia. Fazemos rodízio. É complicado o rodízio. Por que não faz isso nos adultos? Porque a pessoa precisa se sentir pastoreada. Por que não faz rodízio aqui na igreja? Cada domingo é um pastor pastoreando. Por que não? Pode ser alguém ministrando diferente, né, aqui. Mas pastor só tem um presidente. A gente não pode ficar fazendo rodízio, porque primeiro que
a pessoa, quando faz rodízio, ela demora a se identificar, né? E tem dificuldade de cuidar daquele rebanho. Tem dificuldade de ter acesso àquele rebanho, porque está no rodízio. Na semana passada, a criança estava de um jeito, aí essa semana está de outro, mas você não sabe, porque na semana passada você não veio. Você não soube a diferença. Então, não é interessante fazer essa liderança, que essa liderança seja um rodízio, né? Cada célula é uma pessoa diferente. Para não pegar uma pessoa para dar a célula Kids, temos 5 mães. Cada célula é uma mãe que ministra, que fala que não é legal, não é interessante. É interessante ter uma pessoa pastoreando, 1 ou 2, mas que esteja sempre e não fazendo rodízio. Porque mesmo quando a gente levanta um líder e a gente já tenta levantar um co-líder, né? Ou um líder em treinamento. Mas não é assim, um dia aquele líder dá a célula e na outra semana o outro dá e aquele que não está dando vai para a célula de adultos. Não. Os 2 continuam dentro da célula Kids, mesmo que só um esteja ministrando um momento e o outro no outro dia. Os 2 ficam ali. Entende? Porque um está sendo treinado pelo outro. Não acontece um rodízio. Os 2 estão ali. Então, nosso alvo é pastorear as crianças. Como pastorear não acompanhando a criança? Então, o rodízio impede a gente de acompanhar a vida daquela criança. Acompanharam. Preferimos abrir células paralelas por 3 motivos. Quem tem célula aqui, Kids, a célula é em paralelo? Não, a célula é em paralelo? Tipo adulto e criança, só vocês? Mas ninguém... você também? Então, ela é muito importante, faz muita diferença. Tem a célula independente, não que não possa ter célula independente, a gente tem lá na igreja, mas assim, atravessa um pouco mais de dificuldade. Então, é sempre interessante abrir célula em paralelo. Até porque, quando a célula de adultos é de célula família, gente, tem criança. Então, tem criança, tem que ter célula Kids. Então, por 3 motivos. O alcance e a consolidação dos pais. Muitas das vezes vem a criança primeiro para a célula. Por quê? Uma criança chama criança. E tá todo mundo, deu o horário da célula. Gente, vamos lá, vai ter célula agora. E o outro vai no bando, nem sabe para onde está indo, mas disseram que é legal. E quando chega a célula, e aí quando viu, já está dentro da célula. E já está participando. E daqui a pouco, começa a trazer os pais. E se não tem célula em paralela? Para onde esses pais vão? Aí não chama. Mas quando tem célula em paralela, você tem a oportunidade de convidar também aqueles pais que não conhecem Jesus para também estar participando da célula de adultos. Outro ponto é favorecer a formação de novos líderes. Onde a gente consegue líder para a célula Kids? Na célula de adultos. É lá que você vai levantar um novo líder para você conseguir fazer a multiplicação. Isso é um grande fator também de ter célula em paralelo. E outra é a integração entre as gerações, crianças e adultos. Elas vão estar sempre envolvidas ali com os adultos. No momento em que está acontecendo a célula, está o adulto aqui na sala e as crianças estão lá com a líder no outro cômodo. Acabou a célula, é o momento de lanche. Vai lanchar todo mundo junto. Todo mundo, as 2 gerações juntas. Isso é maravilhoso. E como começar uma célula Kids? Para uma célula Kids acontecer, é interessante, não que não possa acontecer com menos que isso, mas é interessante ter no mínimo 3 crianças. Né? Se você, você está em célula de adulto e você já detectou 3 crianças ou mais, já era para ter uma célula Kids. Mínimo 3 crianças, podendo começar com 2 crianças, se for o caso, de acordo com a necessidade. Aprovação do discipulador, né? No nosso caso, a gente tem um discipulador, essa pessoa pode ser uma líder de célula, pode começar uma célula com essa pessoa liderando. Né? E aí a gente tem o supervisor Kids, do líder de célula, de adultos, todo mundo tem que aprovar para que aquela pessoa realmente possa liderar uma célula Kids.
O espaço adequado, né? Gente, eu já vi célula acontecendo, tipo um corredorzinho dentro da casa, que é entre a cozinha e a área, tipo um corredor, e a célula acontecendo ali. Mas assim, a gente precisa procurar um espaço adequado. Não estava sendo funcional. Aí até, não, aqui não está tão legal, será que não tem um outro local? Enfim, mais interessante, as crianças estão exprimidas aqui. Aí tem outro lugar que a pessoa faz na brinquedoteca. Sabe, brinquedoteca de prédio, apartamento, aí tem... Não é interessante numa brinquedoteca. Ah, mas vão vir crianças de fora. Sim, mas está cheio de brinquedo. Não é o momento para elas ficarem brincando com os brinquedos. Elas vão perder a atenção, né? Fora as outras crianças que podem chegar, que não estão afim, podem acabar atrapalhando. Então, assim, lugar público não é muito interessante. A não ser que seja específico para evangelismo. Vamos aqui fazer um evangelismo. Mas para a célula, o interessante é em casa. Em um espaço adequado. Ter um líder preparado, cumprindo os pré-requisitos que é determinado lá na sua igreja. Não pode ser qualquer pessoa, gente. E assim, eu enfatizo isso porque a gente está ensinando as crianças. Se a gente falar uma besteira, elas vão aprender a besteira. Eu lembro, não foi a minha tia Ana, da escola dominical, foi outra líder, não vou citar o nome dela, é a Joana, cadê? Eu lembro até hoje, eu devia ter uns 4 anos, gente, mas eu lembro até hoje, ficou marcado. Ela ensinando, era até aquele quadro que é meio camuçado, assim, que é flanelógrafo. Olha, da época do flanelógrafo, hein? E aí, da PEC. Enfim, ela contando a história de Jonas. E eu lembro dela falando... Não, porque Jonas, ele tinha medo do povo de Nínive. Por isso que ele não foi lá. Ele era medroso. Aprendi Jonas / medroso. Só que só quando eu cresci e fui ler e prestar atenção na história, que eu vi assim, gente, Jonas não era medroso. Era rebelde. Jonas estava desobedecendo a Deus. Ele não tinha medo do povo de Nínive, ele tinha ódio do povo de Nínive. E eu, gente, quantos anos eu acreditando que Jonas era medroso. Graças a Deus isso não atrapalhou a minha vida espiritual. Mas olha que informação importante. E que foi passada errada. Pode ser que ela também leu, entendeu errado. Enfim, acho que ela não leu direito, né? Se você lê tudo, você vê que não. Mas ela não estava bem preparada. E a gente tem que estar muito bem preparado. Gente, as pessoas do Ministério Infantil... precisam ser aquelas que mais sabem Bíblia. Porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai estar dando de alimento para essas crianças. A gente não pode passar qualquer coisa. A gente vai passar princípios, verdades. Não pode ser meia verdade, não pode ser uma verdade torcida. Tem que ser o que é verdade mesmo. E é responsabilidade nossa. A gente precisa estudar. E você, como líder, não pode botar qualquer um. E se a pessoa está mais ou menos, está meio capenga, também não descarta. Mas você tem que treinar aquela pessoa, aperfeiçoar aquela pessoa, direcionar, treinar e assim ela liderar. A gente tem que ter cuidado. Como é o nosso roteiro de célula? Já ouvi perguntas, né? Quando a gente começou, nós começamos usando uma revista, né, que era da Videira, não sei quantos conhecem a Igreja da Videira, que é um material muito bom, só que a gente, que era muito bom mesmo, só que para a nossa igreja, para o nosso domingo, a gente tinha que sempre estar adaptando, né, algumas citações, para a célula também a gente tinha sempre que estar adaptando, então a gente começava a fazer um roteiro à parte. E a gente tinha 2 trabalhos, estudar o roteiro e fazer um roteiro à parte, adaptando aquilo para a gente. Então, o líder ele tinha que estudar a revista e estudar o roteiro. E se vira com isso. E aí, na célula, era a mesma coisa. Só que aí chegou um tempo que a gente estava praticamente tendo 2 trabalhos, está fazendo roteiro também.
E aí depois a gente começou a escrever o nosso próprio roteiro, que é um pouco do que vocês viram ali das fotos. A gente começou a fazer com temas, né, de séries, fazemos como séries, né? Eles duram, é um pouco mais do que bimestral, que eu botei ali bimestral, mas é um pouco mais que isso. Esse último, por exemplo, né, Prontos para a Missão, que são dos escoteiros, já está durando 9 meses, né? Já está durando uns 9 meses. Vai dar? Vai dar 9 meses até março, que é um dos maiores que a gente já fez, né? Mas geralmente ele dura em torno de 6 meses, enfim. E a gente começou a criar com uma série. Aí tem um tema principal da série, e aí a gente faz o roteiro momento a momento, tanto do culto quanto da célula, né? E esse roteiro da célula, no caso, ele tem que vir, nele tem que estar o que foi dado no culto. Você vai aplicar aquilo que foi dado no culto, né? Trazer, relembrar para aquelas crianças que foram para o culto, beleza, é reforço. E é muito bom, e eles gostam disso, tá, gente? Eles gostam que repita, que é reforço para eles entendem melhor. A gente precisa, nós adultos precisamos ver algumas vezes para a gente absorver, imagina eles. E na célula acontece isso. O roteiro de célula é o mesmo tema do roteiro que é dado no domingo. Assim, todas as células ministram o mesmo princípio, né, durante a semana. Não é o que a pessoa está a fim de dar, vou botar aqui um videozinho, não. Existe aquele roteiro para ela ir seguindo, né? O que é ministrado no Domingo Kids é compartilhado também durante a célula na semana. E aí, como é que... Eu só vou descrever, tá, gente? Como é que é o nosso roteiro de célula, né? A duração é em torno de 1 hora, de 40 minutos a 1 hora. E aí tem um momento. O primeiro momento é conexão. O que é conexão? A gente bota umas pequenas frases assim para orientar o líder. Tipo, pergunte como é que foi a semana dele. Pergunte algo assim, específico sobre ele. Se tiver um visitante, pergunte o nome, de onde ele vem. Então, assim, um momento de conexão, para você criar conexão com aquela criança. Logo em seguida tem o quebra-gelo. Geralmente é algo... uma brincadeira, às vezes é uma brincadeira, é uma pergunta para eles pensarem, né? Nem sempre é uma brincadeira, mas é algo, então, de quebra-gelo para introduzir a mensagem que vai ser trabalhada ao longo da célula. Então, o quebra-gelo tem que estar linkado ao princípio. Logo em seguida tem o louvor, a adoração. Gente, como o louvor ele é importante. E eu fico triste quando às vezes eu visito célula e a líder simplesmente pula o louvor. Não, acho que eles não vão gostar, a gente nem tenta. O momento do louvor na célula é tão importante, de edificação. E dependendo da idade, não tem que ser música infantil, tipo 3 palavrinhas, não. São louvores que são dados na igreja. E às vezes, se tiver alguma letra, né, alguma palavra que você acha que eles ainda não vão entender, você explica. Você precisa ministrar. E assim... E educando mesmo, ensinando a eles a louvar a Deus. Depois a gente vai para o compartilhar, né, da palavra, que geralmente é a história, se apresenta a história bíblica que está ali naquele tema. E tem a aplicação. É a história, o texto bíblico e logo em seguida a aplicação. O que aquilo da Bíblia tem a ver com a vida daquela criança? Você precisa aplicar a vida dela, entendendo aquele seu público, você sabe, são crianças de 5 anos a 8 no máximo. O que elas precisam? O que isso tem a ver com a vida delas? Não, tem crianças maiores, de 12 anos. Como é que eu posso aplicar isso na vida deles? Você tem que saber. Logo em seguida, tem o apelo e oração. Gente, célula é lugar de apelo também. E apelo não é só assim, quem quer aceitar Jesus? Às vezes é um apelo específico sobre aquele tema. Sobre... a criança já aceitou Jesus, mas ela insiste ainda em um determinado pecado, de a mentira. E hoje falamos sobre a mentira. Quem a partir de hoje quer pedir para Deus te ajudar a não mentir mais? Quer que você... E elas se entregam, eu quero. E você orar por aquela vida. Orar por elas, porque elas estão pedindo ajuda, elas têm dificuldade.
com aquele tema. Então, assim, tem apelos também que não é exatamente evangelístico. Perguntas. O momento das perguntas é muito legal, porque você estimula eles a pensarem sobre aquele assunto, a conversar sobre aquele tema, né? Reforçar aquilo que você falou. Às vezes tem líder que usa isso como uma brincadeira, como meninos contra meninas. Então eles já sabem, eles têm que prestar atenção no que foi dito para na hora das perguntas ganhar uma bala ou um ponto. Às vezes eles nem fazem questão da bola, eles querem um ponto, querem ganhar a disputa. Então, tem o momento das perguntas. Memorização do versículo. A gente trabalha muito com música no versículo. A gente faz o versículo cantado. Gente, depois que eu entrei no Kids, quantos versículos que a gente não aprendeu? Mais, né? A gente aprende muito versículo. E quando a gente está tentando lembrar do versículo, você começa a cantar a música. Ah, lembrei. É muito importante. E aí você reforça isso. Eles já aprenderam, quem já foi ao culto aos domingos, eles já ouviram esse versículo. E na célula é reforçado. E para aqueles que não têm acesso à igreja, ali é o local que eles vão aprender o versículo. A gente tem o Play Kids, que é o momento da brincadeira. E como eu falei, a brincadeira ela é intencional. Então ela tem que estar ligada ao tema, ao princípio que está sendo tratado. E depois tem o lanche da comunhão. É muito legal. Eu geralmente oriento a fazer esse lanche junto com os adultos. E não isolado. O momento da comunhão é comunhão com geral, com os adultos também. Multiplicação. O número ideal de crianças para a multiplicação é de 15. Só que, gente, às vezes a multiplicação acontece de várias formas. Você levanta líder, como eu falei, o líder a gente levanta de uma célula de adulto, né? E aí você consegue levantar o líder, mas aí não necessariamente vai multiplicar para outra casa. Você tem um grupo grande de criança e ali você tem de 3 a 12. É muita diferença. E se você levanta mais um líder, você consegue separar, por exemplo, multiplicar crianças de 3 até 7 e de 8 para cima fica com outro líder. Você consegue falar melhor, você consegue dar uma célula melhor, porque quando você separa as idades. Então dá para multiplicar assim também. É interessante que multiplique, né? E a multiplicação, se a célula paralela precisar se multiplicar e a célula Kids ainda não tiver alcançado o número de 15, por exemplo, né? Ainda assim a célula Kids poderá se multiplicar com menos crianças, desde que tenha um líder preparado e fique no mínimo 3 crianças em cada célula. Só que, gente, às vezes a realidade é outra. Por exemplo, está multiplicando, mas todas as crianças são desse condomínio. Não tem, essas crianças não vão lá para o outro condomínio que está sendo multiplicado. Ok, amém, glória a Deus. Mas está sendo multiplicado a liderança. Vai ter uma líder nesse outro condomínio que vai convidar as crianças daquele outro condomínio e vai criar célula. Porque não adianta nada multiplicar as crianças e não ter o líder. Na célula aqui, a multiplicação acontece de liderança. Você multiplicou o líder, multiplicou a célula. Caso contrário, a célula Kids, né, se a célula Kids precisar se multiplicar antes, como eu expliquei, ela pode se multiplicar ainda dentro da mesma casa, separando as crianças por idade. Né? Um líder fica com os maiores, outro líder fica com os menores. Já é uma multiplicação mesmo dentro da mesma casa. As células são sutis, mas poderosas. Valorize suas crianças, elas são o jardim que o Senhor confiou em suas mãos, o rebanho precioso que o Senhor te deu. Ela é sutil, gente, porque ela alcança, como eu falei, lugares que a igreja aqui, o ambiente, não vai alcançar. Ela vai chegar naquelas crianças que o pai deixa numa célula, como eu falei, mas não deixa na igreja. A palavra vai atingir essas pessoas. A célula é poderosa. Se você ainda não abriu uma célula Kids, eu creio que o Senhor te trouxe aqui para te motivar a abrir uma célula Kids, porque isso vai salvar crianças que nunca conseguiriam ouvir a palavra de Deus, mas através da célula Kids é a oportunidade dela de ser evangelizada.
E obrigado, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham recebido um pouco mais de conhecimento sobre célula. Amém? Obrigado pela atenção de vocês.